Salve galera, tudo bem? Professor Nico Beruski, preparado para mais uma aula de Matemática 2? Bom, assim como na aula passada, que foi de produtos notáveis, eu deixei uma indicação para você que tem o material do poliedro, nessa aula eu vou deixar mais uma também, ó. Então tá ali, indicação de estudos, tira um printzinho, faz uma marcação, beleza? E depois dessa aula tenta fazer os exercícios. Bom, qual que é a ideia da fatoração? A fatoração basicamente é o processo contrário aos produtos notáveis que a gente viu na última aula, né? Quando a gente pega a ideia de fatorar, seria o quê? Transformar em produto, né? Então, vai ser um auxílio muito bom para simplificações algébricas, tá joia? Então, é importante que a gente pegue alguns desses métodos para facilitar o trato algébrico mesmo, beleza? A gente vai dividir assim, ó. A gente tem três processos que são básicos, que são os mais usuais, que realmente são os que mais aparecerão aí em conhecimento geral, em prova do Enem e nesses testes de seleção assim, beleza? Então, vamos começar com esses três básicos primeiro. O primeiro deles, a gente chama de fator comum em evidência. Vamos lembrar assim também, né? Cara, a matemática não é nada criativa em relação aos seus nomes. Tá? Quando ele está falando assim, ó, pô, o que é o processo de fator comum em evidência? É encontrar um fator de multiplicação, né, um elemento então de multiplicação, que você consiga colocar ele como um multiplicador e que, realizando uma distributiva, você gere a expressão antiga. Quer ver? Ó, vamos pegar um exemplo que vai ser mais fácil. Primeiro exemplo, então, ó, coloquei ali, ó, expressão algébrica, um trinômio, 6x ao cubo y mais 2x menos 8x ao quadrado. Tá? Então, se a gente olhar essa expressão algébrica com carinho, o que a gente vai perceber? Primeiro, entre os coeficientes numéricos, eu tenho o 6, o 2 e o 8. Todos eles são múltiplos de 2, então eu consigo pegar o 2 como uma das partes do fator comum em evidência, beleza? Aí você olha para a parte literal, para as letrinhas. As letrinhas você tem o que ali? X ao cubo y, x à primeira e x ao quadrado. Aí eu te pergunto, ó, o que esses três termos têm em comum? Você vai falar assim, ah, professor, todos eles têm x. Então eu consigo separar o coeficiente numérico, que seria o múltiplo de todo mundo ali, no caso 2, e também a parte comum nas letras. E aí você separa ali então como um fator comum, ó. Ficou 2x como um fator comum em evidência, beleza? Esse 2x ele tem que ser responsável através de uma distributiva, e aí a gente vai colocar essa outra parte dentro do parênteses, informar aquela expressão anterior. Então, por exemplo, ó, 2x vezes quanto que geraria 6x ao cubo y? Então, 2 vezes 3, 6. X vezes quanto que dá x ao cubo? X ao quadrado e falta o y, então você preenche ali, né? Veja então que ficou dentro do parênteses 3x ao quadrado y. Aí vai para o próximo fator, pensa lá, 2x vezes quanto que dá o próprio 2x? 1. E 2x vezes quanto que dá? Menos 8x ao quadrado. Cuidado com o sinal, ó, tem que deixar menos ali. 2 vezes 4, 8. E x vezes x ao quadrado, né? Vai pensando em propriedades de potência. Beleza? Então, vê, você vai falar assim, ah, mas nossa, o que mudou? O que mudou é que agora a operação principal é uma multiplicação. Né? Se isso estiver em cima de uma fração, por exemplo, vai ser um facilitador na simplificação. Então, primeiro caso, fator comum em evidência, você pode testar a veracidade dele fazendo a distributiva e ver se volta para o original. Belezinha? Vamos para o próximo. O próximo, ó, a gente vai chamar de trinômio quadrado perfeito. Cara, tem algumas coisas muito bobas, assim, do tipo, você vai falar assim, pô, como é que eu vou saber que é um trinômio quadrado perfeito? Primeira coisa, tem que ter três termos, né? É um trinômio. Você fala assim, mas não pode ser o fator comum em evidência? Ó, o exemplo que a gente fez era com três termos também, né? Você fala assim, mas eu tento o trinômio quadrado perfeito, se não der, aí eu vou pro fator comum em evidência. A gente vai criando estratégias nesse sentido. Beleza? O trinômio quadrado perfeito, ele vai ser o processo inverso ao que a gente fez na aula passada, que era o quadrado da adição. Beleza? Então ele vem dessa ideia, ó. Veja no exemplo. Coloquei ali, ó, 9y ao quadrado menos 9y ao quadrado menos 24y mais 16. Veja, se você olhar, não tem nada em comum, né? Não tem, então não dá para fazer fator comum em evidência. Tá? Só que eu deixei marcadinho em vermelho e azul ali para você ver que tem dois termos que possuem raízes quadradas exatas. Tá? Então, existe uma grande chance disso vir de um quadrado da adição que a gente fez semana passada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar esses dois termos que possuem as raízes quadradas exatas, que no caso é o 9y ao quadrado e o 16, e a gente vai tirar essas raízes. Ao tirar essas raízes, ó, eu coloco dentro do parênteses, veja, raiz quadrada de 9y ao quadrado é 3y, e a raiz quadrada de 16 é 4. Tá? Então, você fala assim, pô, professor, será que é esse quadrado da diferença que gerou?
Aí eu tenho que verificar, né? Como que eu verifico mesmo? Eu lembro que para verificar o termo restante, aquele menos 24y, que em teoria a gente não usou ali, ele tem que ser resultado do que mesmo? Duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo, né? Então, basicamente, o processo funciona como? Você encontrou um trinômio, tem dois termos que têm raízes quadradas exatas, tiro as raízes. Né? Tirei essas raízes, coloco dentro do quadrado de uma adição ou no quadrado de uma subtração. Ah, como é que eu vou saber isso? É pelo sinalzinho que sobrou lá, ó, era menos 24y, então colocou 3y menos 4 ao quadrado, beleza? Verifica, faz o teste. Duas vezes o primeiro, duas vezes 3y, 6y vezes 4, 24. Verificou, é trinômio quadrado perfeito, dá para deixar escrito assim, beleza? Bem importante, o trinômio quadrado perfeito, então, lembra que é o processo contrário do quadrado da adição, ou quadrado da subtração. Joia? Último processo básico aqui para nós, a gente vai colocar a diferença de dois quadrados, tá joia? Bom, diferença, conta de menos de dois termos que também possuem raízes quadradas exatas. Ó, coloquei ali no exemplo 64y ao quadrado menos 25. Nota que você tem uma conta de menos, uma diferença, e 64y ao quadrado e 25, ambos têm raízes quadradas exatas, tá joia? Lembrando que, por exemplo, assim, na parte algébrica, né, tipo, se fosse y a sexta, pô, será que y a sexta tem raiz quadrada exata? Tem, né, a raiz quadrada de um termo algébrico acontece se o expoente for par, que é só dividir por 2, belezinha? Então, ó, 64y ao quadrado menos 25, como que vai funcionar a fatoração? Cara, a fatoração da diferença dos quadrados é o inverso também do produto notável lá que a gente colocou, da diferença de dois quadrados ali, né? Qual que vai ser esse inverso? O inverso será o produto da soma pela diferença, que a gente escreveu como produto de conjugados também, se você tiver lembrado. Então, esse vai ser a diferença dos quadrados, vai ser um processo inverso lá do produto notável. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir aqui, ó, num produto da soma pela diferença envolvendo as raízes. Tá joia? Então, 64y ao quadrado, vamos tirar a raiz para 8y. 25, vamos tirar a raiz para 5. Vamos colocar ali 8y mais 5 vezes 8y menos 5, então. Tá? Então, diferença dos quadrados, produto notável inverso a essa diferença dos quadrados seria o produto da soma pela diferença. Joinha? 3 processos básicos bem importantes aqui que vão facilitar bastante a nossa simplificação. Joia! Aí, a gente tem, claro, alguns casos especiais, alguns casos um pouquinho mais trabalhosos, tá joia? Mas que não tem uma incidência tão grande, mas que são importantes, tá? Primeiro é o trinômio do segundo grau, que a gente vai também ter a oportunidade depois de estudar isso melhor lá em polinômios, mas já vamos dar uma olhada aqui, ó, tá joia? Digamos que você tem ali, ó, 1x ao quadrado menos 6x mais 5. Note, é trinômio? É, mas não se encaixa no quadrado perfeito, não tenho dois caras com raiz exata. Ah, então é fator comum em evidência. Pô, também não tem nada para colocar em comum ali, né? Como um fator comum em evidência. Mas você vai falar assim, pô, o que a gente pode tentar fazer num caso como esse, que é uma expressãozinha que depende de um polinomial de segundo grau? A gente pode primeiro tentar encontrar as raízes dessa expressão quadrática. Tá? Então, daí você, claro, iguala a zero, usa ali a resolutiva de segundo grau, a fórmula de Bhaskara, né? Ou some produto e encontra essas raízes. Se essas raízes forem raízes inteiras, aí que vai ser mais fácil para a gente trabalhar, né? A gente marca elas, ó. Então, x ao quadrado menos 6x mais 5 terá a raiz 1 e 5, né? Até se você fizer por soma e produto, ó, dois números que somados dão 6, o b com sinal trocado, e o produto dá 5, né? Então, 1 e 5 ali pra gente. Se você conseguir encontrar essas duas raízes, ótimo, ó, porque a escrita daí na forma fatorada vai funcionar assim, ó. Você vai primeiro pegar o coeficiente de maior grau da expressão, que eu chamei de a ali, né, que no nosso exemplo é o 1, e vai multiplicar esse coeficiente a por x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz. Muito cuidado quando as raízes forem negativas, que o sinal vai trocar, tá? Então aí, ó, encontrou as raízes, faz a substituição no modelo ali, vai ficar 1 vezes x menos 1, que é a primeira raiz, vezes x menos 5, que é a segunda raiz. Então, bem de boinha, né? Tem que ter só a lembrança desse processo. Então, se não deu o trinômio quadrado perfeito, não deu o fator comum em evidência, dá uma olhada se esses caras não tem raiz, aí a gente não pode escrever dessa maneira, beleza? Bem importante essa. Para fechar os casos especiais, ó, a gente tem a adição de cubos, ou diferença de cubos também, nesse caso seja um sinalzinho de menos. Essa eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar as formulazinhas para você, tá? Então, ó,
A ao cubo mais b ao cubo, ele vai ser expresso por, atenção aos detalhes, ó, você teria que tirar as duas raízes cúbicas. Então você tem que trabalhar com dois termos que tenham raízes cúbicas. Tipo, a ao cubo tem raiz cúbica A, b ao cubo tem raiz cúbica B, tá? E aí você vai escrever um fator que acompanha o sinal, A mais B dessas raízes, e a outra você vai elevar a raiz ao quadrado, raiz cúbica ao quadrado, né? Menos o produto das duas raízes cúbicas, mais a segunda raiz cúbica ao quadrado. Se você se esforçar um pouquinho, ó, você vai ver que na diferença de cubos existe só uma troca de sinal. Né? Veja que ficou menos e depois tudo mais. Enquanto no de cima, na adição, era mais e aí tem um sinalzinho de menos ali. Tá? Então marca bem essa formulazinha que ela é importante. E veja como no exemplo fica bem fácil. Aqui embaixo, ó, 8 menos y ao cubo. Tá? De novo, ó, não é diferença de dois quadrados. Não tem nada em comum. O que eu vou tentar fazer? Vamos tentar buscar outros processos. Caso especial. Opa, 8 tem raiz cúbica. Y ao cubo tem raiz cúbica. Quais são? Marquei aqui, ó. Raiz cúbica do 8 é 2. Raiz cúbica do y ao cubo vai ficar y. Aí a gente vai escrever naquele modelo. Né? Como é menos, primeiro fator será 2 menos y. Então a diferença das raízes cúbicas. E aí o segundo fator vem, primeira raiz ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Se lá era menos, agora é tudo mais o segundo. 2 vezes y, então a primeira raiz cúbica vezes a segunda, 2y, mais a segunda raiz cúbica ao quadrado. Tá joia? Então só coloquei na formulazinha ali então, beleza? Não é um caso tão incidente, mas é importante que a gente conheça. Joinha? Beleza. O que pode acontecer também? Às vezes ele pode te trazer uma expressão que você pega e olha e fala assim, professor, isso aqui não se encaixa em nada. Não é trinômio, não é diferença dos quadrados, não é diferença de cubos, não tem nada em comum. Mas às vezes a gente pode segregar, né? A gente pode formar grupos dentro dessa expressão algébrica e conseguir fatorar isso de maneira parcial. Né? Então eu coloquei um exemplo bem clássico aqui, que é o que a gente vai chamar de agrupamento, onde acontece que eu não tenho nada em comum a todos. Porém, ó, se eu separar os dois grupinhos, o primeiro, x ao cubo menos 2x ao quadrado, e o segundo, 5x menos 10, nesses grupos eu consigo fatorar isso de maneira separada. Né? Nesse caso, um caso clássico de fator comum em evidência. Ó. Então, eu vou repetir aquele sinalzinho de mais do meio ali, tá? Porque não vou conseguir fazer isso num processo de fatoração só, né? Veja que eu estou separando os grupos, tá? Então a gente repete o sinal do meio que ficou de fora dos grupos, tá? E aí fatora separado, ó. No primeiro grupo, a gente tem, ó, x ao cubo menos 2x ao quadrado. O que a gente tem em comum? X ao quadrado. Coloca ele como um fator comum em evidência e pensa na formação por distributiva. X ao quadrado vezes quanto que dá x ao cubo? X. X ao quadrado vezes quanto que dá menos 2x ao quadrado? Menos 2. Beleza, fechou a fatoração. Tá? Olha o segundo grupo, 5x menos 10. Cara, o que esses caras têm em comum? Pô, ambos são múltiplos de 5, professor, o 5 e o 10. Coloca o 5 como um fator comum e aí pensa na distributiva. 5 vezes quanto que dá 5x? 5x. É x. 5 vezes quanto que dá menos 10? Menos 2. Fechou. Professor, tá fatorado? Não, porque tem aquele mais para fora. Né? Só que se a gente olhar agora com carinho, né, a nova expressão que gerou, ela possui um fator comum também. Né? Qual é esse fator comum? O x menos 2, ó, tanto do primeiro quanto do segundo. Então veja, é como se esse x menos 2 fosse lá um a, né? E você colocar esse a em evidência. Né? Ali é a mesma coisa. Então eu tenho x menos 2 no primeiro fator, tenho x menos 2 no segundo fator, coloca o x menos 2 como um fator comum em evidência. E no próximo, ó, você vai colocar ali os coeficientes que estavam na frente. Ó, veja, peguei o x ao quadrado do primeiro, coloquei dentro do parênteses, peguei o mais 5 do segundo, coloquei dentro do parênteses. Joinha? Então, cuidar um pouquinho com o agrupamento. Claro que normalmente o agrupamento vai acontecer quando? Quando o nosso polinômio tiver 4, 6, 8 termos, que ele permita essa formação de grupos. Beleza? Na sequência, eu vou preparar para você um novo vídeo, né, bem curtinho assim, só com a resolução de algumas questõezinhas, tá joia? Para a gente pegar bem esses métodos, né? Porque a gente tem que identificar o método e resolver. Mas você vai ver que é bem tranquilo, beleza? Valeu pela atenção, querido. Foi um abraço. Foi um prazer ir na rádio. Um abraço no seu coração. Até mais.